Equipamento de proteção individual é todo meio ou dispositivo de uso pessoal, destinado à preservação da saúde e proteção física do empregado, quando em ambiente ou no exercício de atividade onde o agente nocivo não pode ser neutralizado por medida de proteção coletiva ou eliminação dos riscos na fonte. Os EPIs deverão atender à norma regulamentadora NR 6 da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os equipamentos de proteção individual, para serem aprovados para uso nas obras, devem possuir certificado de aprovação, certificado de registro do fabricante e certificado de registro do importador quando aplicável. Os EPIs são especificados para cada cargo ou local de trabalho, em função dos riscos de suas atividades, e não poderão sofrer alteração em sua estrutura nem serem utilizados em condições para os quais não foram especificados. O uso de EPIs deverá ser respeitado conforme a especificação de cada atividade, sendo que capacete com jugular, óculos de segurança e botinas de segurança serão obrigatórios para todos os empregados nas obras. Todos os locais de trabalho e meios de escape devem estar isentos de resíduos, lixo, sucata ou similares, que devem ser colocados em recipientes apropriados para coleta e descarte. As áreas de trabalho devem ter locais ou recipientes adequados para coletar resíduos de natureza diferente de forma segregada, madeiras, metais, papéis, etc. Os banheiros, refeitórios e alojamentos devem ser construídos dentro das normas e legislação vigentes e mantidos limpos e higienizados. Todos os derrames de líquidos, especialmente os oleosos, devem ser imediatamente limpos usando areia seca como absorvente ou outros materiais apropriados. Líquidos tóxicos, corrosivos ou perigosos devem ser limpos de acordo com as instruções dos fabricantes, que constam das respectivas fichas de segurança de produtos químicos. FISP-T. Todo o material utilizado na coleta deve ser imediatamente removido para lugar seguro e guardado em recipientes fechados até seu descarte final. O mínimo possível de ferramentas e materiais deve ficar no local de trabalho. Peças terminadas, ferramentas, equipamentos e sobras de materiais devem ser imediatamente removidos para seus locais de estocagem de modo a manter o local limpo e arrumado. Ao estocar ou dispor materiais como caixas, paletes ou containers, devem ser tomados cuidados para não criar riscos para os outros empregados. Oficinas e almoxarifado devem estar isentos de lixo, sobras e resíduos. Recomendações quanto ao uso correto de acessórios de amarração e movimentação de carga. Inspeções periódicas em conformidade com recomendações normativas e dos fabricantes. Certificados de origem e qualidade indicando o fator de segurança. Tag para identificação e rastreabilidade. Em toda utilização devem passar por inspeção visual, e havendo dúvidas sobre algum aspecto, o acessório deve ser substituído e encaminhado para avaliação da sua condição de utilização ou descarte. Observe a movimentação da carga e siga as instruções de segurança para evitar os acidentes de trabalho. Considerar a redução da capacidade de carga de 20% para as cintas têxteis e 25% para as eslingas de cabo de aço quando aplicadas em forcadas. Se não houver raio de curvatura no mínimo igual ao diâmetro do cabo de aço ou a espessura da cinta, deve ser aplicados protetores de cantos. A aplicação correta da manilha deve ser feita encostando manualmente até o fim de curso da rosca e retornando um quarto de volta. Assim deve ser observado que havendo dificuldade para a montagem da manilha da forma correta, a indicação de segregação da mesma. Os colaboradores vão tentar te convencer que a atividade pode ser realizada sem utilização de cinto tipo paraquedista e um ponto de ancoragem, mas a NR 35 recomenda que não.
Na NR11, o transporte manual de sacos é toda atividade realizada de forma contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado integralmente por apenas um trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua disposição. Peso acima do limite. Paralise a atividade. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, na NR6, da Portaria 3.214, considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Sem o uso dos EPIs, não tem atividade de trabalho. Veja algumas situações onde a atividade deverá ser paralisada. Colaboradores executando atividade de movimentação de cargas sem EPIs e segurando diretamente na peça durante o abaixamento. Colaborador executando atividade improvisando acesso ou plataforma de trabalho com risco de queda de diferença de nível. Usar a PTA como meio de acesso sobre a correia transportadora é risco grave. Não pode. Argamassa depositada diretamente no solo. Deveria ter uma bacia de contenção para neutralizar o risco de contaminação. Também se aplica ao armazenamento de óleo lubrificante nos canteiros de obras, onde em algumas situações, dependendo do armazenamento, temos o derramamento involuntário do lubrificante ou combustível diretamente no piso, provocando a contaminação e posteriormente, alcançando a rede de esgoto ou rede fluvial, chegando até os rios. Na central de concreto temos o risco de vazamento do cimento do silo, onde o colaborador tem o risco de inalação da poeira do cimento em suspensão, e também a contaminação cutânea devido ao produto entrar em contato com a pele, provocando a dermatose. Imagine que o colaborador tem a necessidade de movimentar estes cilindros de oxicorte, e de repente ele percebe que o mesmo está faltando às rodas. Parece brincadeira, mas isso ocorre com frequência nos canteiros de obras. E para finalizar, para a gente ir para casa mais cedo, colaboradores executando atividade de trabalho a quente, sem os biombos de proteção. Aí é para acabar. As variações dos acidentes são as condições não habituais ou modificações que sobrevêm durante o desenvolvimento do trabalho, como uma modificação em seu desenrolar, um incidente técnico, etc. Muitas das vezes o acidente é previsível, mas é ignorado. Acidente do trabalho se manifesta das formas mais diversas. Muitas vezes o trabalhador está em perigo, mas não tem noção da gravidade. Imagina esta cena: se poste rolar, o colaborador terá sua perna prensada. O acidente é sempre um acontecimento complexo que coloca em jogo grande número de fatores independentes. Pode ser considerado como o final de uma série de antecedentes em determinado sistema. O acidente só pode ser explicado se houver ao menos um elemento da situação habitual que tenha sido modificado. Não é possível que ocorra um acidente, considerando-se apenas fatos permanentes. O encadeamento das variações traduz a dinâmica do acidente. Imagine que tem horas que os colaboradores querem realizar esse tipo de atividade sem a utilização do óculos de segurança, sem a máscara de solda, sem o avental de raça. E por aí vai. Mas nós não deixa não. Atividade sem a presença do sinaleiro. Melhor nem iniciar. O risco de colisão é evidente. Em algumas situações, a recomendação é a utilização da corda guia, para evitar o contato direto com a carga. Os colaboradores devem estar utilizando capacete, óculos de segurança e outros EPIs específicos para a realização das atividades. Boa prática! Ao perceber que os colegas de trabalho